Olá, meu nome é Fábio Nasri e nós vamos dar continuidade hoje ao nosso livro Entre a Terra e o Céu. Nós vamos falar do capítulo 17, Recuando no Tempo. Mas antes de começar, eu gostaria que vocês me acompanhassem na prece para que nós façamos juntos a meditação. Pai amado, meu Jesus. Pai, como somos gratos por esses momentos onde nós podemos, ao ler esses livros, ter acesso a esse conhecimento vasto do mundo espiritual, a ter acesso a essa informação que nos abre tantas janelas, tantas oportunidades de aprendizagem, tanto conhecimento, tanto recurso. Pai, que saibamos, meu Senhor, utilizar toda essa informação sem deixar que nenhuma gota se perca. Pois, na medida em que somos instruídos, na medida em que conhecemos os mecanismos da Tua lei, nós somos cúmplices. Isso quer dizer que nossa responsabilidade aumenta. Meu Pai, não caiamos na tentação de ignorar todo esse aprendizado. Que possamos, meu Senhor, na medida em que nos instruirmos, nos tornarmos Teus instrumentos. Lápis na mão de Deus. Que assim seja. Muito bem. Vocês se recordam no capítulo passado, com o nosso Maida, comentando sobre a questão do Mário, né, que fica extremamente revoltado. Ele à noite sai desordenado do corpo, chamando pelos espíritos que o prejudicaram nas outras encarnações. Ele sai completamente isolado e o André e os médicos saem junto com ele até que ele encontra no caminho Amaro, né, que vem ao chamado dele, né, na onda mental dele, ele sintonizando o Amaro. É noite, o Amaro também, com certeza, está descansando, deve estar dormindo, mas o seu espírito, que também vagueia, é atraído pela emanação do Mário. E os dois se encontram. Começa a ofender o Amaro, dizer que ele roubou a esposa dele e que ele é o algoz de outras vidas, né? E o Amaro se defende, dizendo que não é tudo, nem tudo são flores no matrimônio, que ele tem problemas, que ele teve a perda de um filho, enfim. Ele também diz para o Mário que ele também tem lá as questões dele. Né? E aí começa a acontecer a mediação do Clarencio e dos mentores. E é nessa parte que nós começamos. Quando o Mário, né, ele é aquietado na hora que o Clarencio procura acalmá-lo. Nessa hora que o Mário se aquieta, o Clarencio, na hora que coloca a destra no frontal,
através do seu magnetismo, ele faz com que o Mário retroceda e começa a haver uma mudança no seu perispírito, no seu corpo espiritual. O corpo espiritual, né, o perispírito, ele tem essa possibilidade de plasmar formas antigas, que são formas de outras encarnações, isso é um atributo do perispírito. E aí apareceu a imagem de um rapaz jovem, elegante, e aí depois que ele mudou a forma dele, né? Quer dizer, na hora que a gente faz aí o download, né, vamos dizer assim, por uma linguagem mais atual, a gente infelizmente não faz só o download do que quer, faz o download também do que não quer. E aí, na hora em que o Mário se relembrou da sua forma, também se relembra do resto. E aí ele teve plena consciência do que de fato aconteceu. Que, na verdade, o seu talvez maior agressor de ontem fosse o Leonardo Pires. Né? E aí ele fala, puxa, como é que eu pude esquecê-lo? Como não rememorar? Né? E aí vem, né, vem lembrando que eles eram apaixonados pela mesma mulher. Eles estavam, na época, na Guerra do Paraguai, acho que vocês se recordam, eles estavam em Luque. Ele conheceu a cantora e bailarina, né, a loira, a Lola Ibarruri, que é razão, né, a Antonina já apareceu aqui em outros momentos do livro. Né? E ele admite que fez tudo para separá-los, ou seja, naquela época, a Lola já era, já estava com o Leonardo. E ele intencionalmente quis separá-los. E ele achava que o Leonardo não era um homem para fazer-a feliz. A Lola era uma mulher bonita, tinha juventude, arte, né? E ele carregava no peito um esquife de sonhos mortos. Então, a gente já vai ver o que são esses sonhos mortos. E ela deu a ele o repouso que a alma necessitava. Então, aqui a gente já começa a perceber um certo viés que vai delinear esse capítulo. Ou seja, ele já tinha os seus sonhos mortos, ele já carregava no peito uma dor. E olha, dor todos nós temos, né? E cada um decide como vai encaminhar a sua. E, evidentemente, não tinha conseguido dar um destino para a dor dele. E ele acabou, para aplacar a sua dor, ele achou que a Lola que ia conseguir fazer isso. Né? O que é um erro, gente. Erro. Sabe, se a gente tem uma questão nossa, se a gente tem uma ferida, achar que o outro vai resolver, muitos relacionamentos hoje que dão errado, a gente começa desse jeito. Para afogar uma mágoa, para você esquecer um desencanto, você acaba trazendo alguém, uma situação não precisa ser alguém, você pode achar que se você comprar aquele carro novo, vai resolver o seu problema. Não vai, não vai, gente. Aí ele realmente começou a errar. E vamos seguir. Né? E ele, então, já estava ali achando que a Lola ia resolver os problemas dele. Né? E ele, então, procurou se aproximar do Leonardo, tal, e o Leonardo já sabia, já estava sabendo dessa história. E o Leonardo não estava gostando nada disso. E aí eles foram ter um repasto, era um domingo, e o Leonardo tinha um trago tinha veneno com ele. E ele colocou o veneno no vinho, que o Leonardo Pires colocou o veneno no vinho, que o Mário, que naquela época era o Estevão, bebeu. E aí ele lembrou
da dor, né, do bandido, né? O Mário, então, na hora que o perispírito dele lembrou da experiência, ele levou as mãos à garganta, registrasse enorme sofrimento e caiu, desamparado, morrendo de dor. Isso é uma outra coisa interessante, sabe? Que vale a pena a gente parar um pouquinho. Muitas vezes, quando nós temos dores de vidas pregressas causadas por traumas físicos mesmo, né? Acidentes, venenos, flechadas, tiro, enfim, quando nós temos uma doença com a qual nós desencarnamos, e foi um desencarne que acabou não sendo, foi um desencarne traumático de alguma forma, pode acontecer, isso não é regra, mas pode acontecer de nessa vida, numa segunda vida, quando você plasma o seu corpo físico, de você ter uma suscetibilidade naquele órgão. Então pode ser que o Mário, que faleceu tenha sequelas. Por exemplo, talvez ele tenha um órgão, a garganta talvez seja um órgão sensível, né? Como aqueles que desencarnaram com câncer de intestino, talvez tenham o intestino sensível. Aqueles que inalaram veneno têm o esôfago sensível. E por aí vai, né? Então, se fosse um órgão de suscetibilidade. Mas aí, na hora que o Mário começou a ter dor, porque ele também retroagiu à dor do desencarne dele e à dor sem. Basicamente, aí o ministro volta a atuar com recursos magnéticos. Olha, gente, isso é uma técnica fantástica. É lógico que o ministro Clarence, os espíritos de luz, têm uma qualidade fluídica e uma capacidade magnetizadora muito grandes. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha. Tá? Então, quando estivermos perto de alguém que está com dor e a gente, naquele momento, não tem outro recurso, ou mesmo que tenha, né? Nunca podemos prescindir, nunca podemos deixar de utilizar os nossos recursos magnéticos, porque eles existem e todos nós temos. E a gente usa tão pouco isso, pessoal. Então, por exemplo, quando você está conversando com alguém, essa pessoa vem te agredir por qualquer razão, olha, olha um pouco em cima da cabeça dela. Imagina uma mão virtual, né? Hoje em dia tem tanta coisa virtual, por que não vai ter mão dando passe virtual? Imagina um par de mãos dando passe virtual nessa pessoa e magnetizando, e você vai ver que muitas vezes a pessoa que vem te dar uma bronca, sabe, se você tiver que tomar bronca, vamos combinar, você vai tomar bronca de qualquer jeito, mas pelo menos dá uma suavizada, sabe? Às vezes a pessoa abranda um pouco. Eu estou aqui brincando, usando um exemplo simples, mas é uma coisa que eu faço muito. Então, quando eu estou conversando com alguém, e às vezes eu vou dar uma má notícia, eu sou médico, a gente tem que dar más notícias, antes de dar a notícia, eu imagino literalmente duas mãos em cima da pessoa, como se estivesse aplicando um passe, e aí começo a contar. Né? Isso ajuda muito. Então, quando o nosso irmão está com dor, use o seu recurso magnético com a prece. Né? E foi isso que o ministro fez. Né? Levantou aturdido, o ministro ajudou o espírito do enfermeiro, né? Porque o Mário era enfermeiro, se levantar. E aí ele faz aquela pergunta que a gente de vez em quando se faz, e aí a gente se pergunta, né? E o ministro fala para o Mário: por que razão se afeiçoaste à cantora com tamanho desvario? É aquilo que o Maida falou na aula passada, uma paixão desvarada, uma paixão cega. Né? Por que não atendestes aos avisos da consciência que, de certo, te não despertastes o ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico? Veja, isso é uma coisa muito legal. É lógico que ninguém quer tirar aqui a culpa do Leonardo por ter o veneno. Isso é um ato que ele fez e, de alguma forma, ele vai pagar por isso, como vocês têm visto no livro, ele já tem pago. Mas, também, vamos combinar, ele não tinha nada que se meter na relação do outro. Né?
E ele foi avisado. Por que não atendestes aos avisos da consciência? Olha, aqui eu também vou fazer um parênteses, e vocês vão se acostumando, eu gosto muito de brincar. Isso já aconteceu com todos nós. Né? Quem já não bateu o carro e passou uma placa de 60 quilômetros, você estava 80, e aí você faz alguma bobagem, bate o carro, prejudica um terceiro, e na hora que você acaba de bater o carro, você fala, por que é que eu fiz isso? Por que é que eu não prestei atenção naquilo? Né? Ou quando alguém conta um segredo e a pessoa fala, gente, ó, não fala isso para ninguém, isso é uma coisa muito pessoal que eu estou te contando, tal. E dá um tempinho, você bate um papo com alguém e aí, sem querer, querendo, né? Obviamente, você solta o segredo e aí você diz toda uma situação que acaba sobrando para todo mundo e você, por que é que eu não fiquei quieto? Gente, a nossa consciência, a lei divina, a lei de Deus está no nosso espírito. A nossa consciência traz todo o código divino de leis. E se a gente passa por cima disso, a gente também tem culpa no cartório. Então, nada de se vitimizar. Boa parte das situações que a gente se mete por invigilância, era essa palavra que eu queria usar. Invigilância nossa. Vocês sabem qual é a diferença do esperto para o inteligente? É que o inteligente se gaba de não ter se metido nas situações que o esperto se gaba de ter escapado. Então, assim, o inteligente nem se mete. O esperto se mete, depois se atola todo e depois fala, nossa, eu consegui escapar. Consegui escapar porque se meteu onde não devia. Então, ele também não devia ter feito isso. Né? E aí ele retruca. Por que amei a Lola? Porque não tive escrúpulo de arrebatá-la, ele reconhece. Né? Do companheiro que retinha ela nos braços. Assim, prosseguiu ele alarmado. Né? Porque ele lembra, então, de uma outra situação. E aí vem uma outra parte da história. Porque ele teve que sair de Assunção, ele morava em Assunção, com o espírito desiludido. Que aí ele vai lembrando ainda mais na memória. Quando ele, então, lá na capital paraguaia, ele construiu uma casa e era feliz porque ele havia conhecido a Lina. A Lina era uma moça muito gentil, muito educada, e ele havia apaixonado pela Lina, e a Lina se apaixonado por ele, e eles se casaram. Né? Embora eles estivessem em guerra, eles conseguiram dar uma dinha numa época de trégua, um casamento arranjado graças às influências que ele tinha com os oficiais, os superiores dele, e eles se casaram e começaram a constituir um lar muito feliz, muito feliz. E ele tinha dois amigos naquela época, né? Armando e Júlio. Inclusive, né, ele, em outra passagem, né, ele foi à guerra e ele havia dito para os amigos da Lina, havia contado que a Lina era fantástica e se algum acontecesse com ele incumbiu os amigos, né, se ele viesse a falecer, desencarnar, ele incumbiu inclusive os amigos de comunicá-la disso. Né? Tinha dois irmãos, que eram Armando e Júlio, que eram amigos inseparáveis, e quando eles tinham uma trégua, o Armando e Júlio foram conhecer a Lina. E aí começaram, então, a conviver mais com o casal e não saíam da casa deles. Né? Toda hora eles estavam lá e a Lina acabou ficando muito íntima dos amigos. Íntima demais. Né? E ele confiava nos amigos, confiava na Lina, até que um dia ele encontra a Lina e o Júlio, que era um dos amigos, abraçados um ao outro. E aí ele constata a infidelidade da Lina. E a Lina, nessa hora, atira, né, um rosto
de desprezo, né? E afirmou a ele que não podia amar, senão como irmã, e que se compadecia, que se compadece de um companheiro, citando que a desposara simplesmente para fugir, para que ela fugisse às humilhações que ela experimentava numa terra estrangeira. Aí se justifica, então, né? Vocês vão compreender a dor do homem que se vê atraiçoado pela mulher? Quer dizer, o que faltou para ele nessa hora que se sentiu desprezado, triste, desesperado? O recurso da prece. Faltou para ele a crença em Deus. Eu sei que hoje é fácil falar, porque eu acho que se nós vivêssemos essa situação, nós iríamos reagir. Mas, pelo menos, pode ser que nós não tenhamos a melhor reação possível. Mas lá nós já temos, hoje nós já temos informação suficiente para saber qual seria a nossa reação ideal. Veja, a gente tem todo o direito de sentir raiva, de se sentir triste, de se sentir até desesperado de um certo ponto, mas isso não pode, não deve perpetuar. A gente já tem recurso para, nessa hora, fazer uma prece, se acalmar e crer em Deus. E entender que a justiça disso não está na nossa mão, até porque a gente não sabe a história toda. Vai saber lá o que aconteceu no passado. Então, faltou ao Estevão, né, o Mário, o recurso da fé. Né? E aí ele fala, vocês vão compreender a dor do homem que se vê atraiçoado pela mulher? Aí ele diz envergonhado. Será que era vergonha que ele sentia? Vamos falar sério. Eu acho que não era vergonha só. Viu? Pode ser que realmente, naquela época, né, uma traição, se sentiria realmente envergonhado. Será que ele não se sentiu ferido no seu orgulho, na sua vaidade? Gente, o Emmanuel já fala que o orgulho, se a gente não controlar essa questão, nós vamos ter vários problemas. Boa parte das vezes em que a gente, de alguma forma, comete algum equívoco, alguma inverdade, está relacionado. Então, ele, envergonhado, evocou a proteção dos superiores que ele tinha e saiu de Assunção. Só que ele, mais uma vez, por não ter o recurso da prece, da fé, ele era um homem brioso, ele era um excelente oficial, tinha um caráter. Ele começou a viciar-se e confiou ao álcool e ao jogo. E do militar responsável, ele foi um aventureiro infeliz. Então, ele acabou entrando no vício do álcool, ele se refugiou no álcool, no jogo, por falta de recurso pessoal. E a gente hoje em dia sabe como é fácil isso acontecer. Né? Hoje em dia, infelizmente, o álcool do jogo a gente tem um grande leque de opções, né? Vai desde a droga, vai desde jogo, trabalho, internet, sexo, enfim, a gente tem uma gama enorme de possibilidades. Né? E foi assim, nessa condição, que ele encontrou a Lola e Leonardo. Então, hesitou em exterminar-lhes a felicidade. É muito difícil albergar respeito aos outros quando formos pelos outros desrespeitados. Gente, isso é complicado. Quer dizer, eu entendo que essa é uma lei que ainda seja vigente. Quer dizer, se isso tivesse acontecido nos dias de hoje, não ia achar nem um pouco estranho que a história se repetisse. Né? Mas, no que se refere a nós, que já estamos tendo acesso a essa literatura,
já não se justificaria para conosco. Não teria, isso não quer dizer que não possa acontecer, mas eu quero dizer que isto já não é justificável. Eu não devo minimizar, eu não devo, por conta de um orgulho ferido, de uma vaidade, me me entregar ao álcool, ao jogo, e mais ainda, devo, por conta do que fizeram para mim, fazer para outros e pagar na mesma moeda. A gente já tem informação para saber que isso é algo que não deve acontecer. Né? Então, esse capítulo mostra como termina uma sequência de erros. Né? E nesse ele, né, o Mário, que já começou a lembrar das coisas, ele olhou para o Amaro, que já estava dando a sua atitude, e o Amaro, ele reconheceu no Amaro o Armando, que era o outro amigo dele. E nessa, o mentor pergunta: você já teve notícias do que aconteceu com a sua ex-esposa Lina, depois que ela teve esse caso com o Júlio? E aí ele se lembra, ela fez com o Júlio o mesmo que fez com ele. Depois de 3 meses, o Júlio pegou ela com o Armando, que era o outro amigo inseparável. Só que o Júlio acabou ele mesmo atentando contra a própria vida e acabou se envenenando. E como ele não veio a desencarnar do veneno, mas ele ficou bastante sequelado, e depois disso ele conseguiu se jogar nas águas do rio e veio a falecer afogado, veio a afogado, e o Armando acabou tendo mais continuidade com a Lina, aparentemente. E aí ele reconhece no Amaro, que era com quem ele estava brigando, com quem ele evocou o companheiro que ficou com a Lina. E a Lina, nessa encarnação, é a Zulmira, ou seja, é a atual esposa do Amaro. E aí ele fala para o mentor Mário: eu sou um poço de fel, não posso modificar-me. Isso é um outro erro. A gente sempre pode se modificar. Sempre. Haverá justiça sem vingança? A justiça não está nas nossas mãos. A justiça é divina. E o orientador diz a ele: é necessário esquecer o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. Então, isso é o que importa. A gente precisa saber, aprender a perdoar. O segredo é o perdão. Então, vamos resumir o capítulo, porque né, acontece um momento onde o Amaro começa a querer pedir perdão, né, o Amaro, que era o Armando, naquela época, pela intimidade que talvez eles tenham de forma com a esposa do Mário. E aí o capítulo termina com o mentor dizendo: olha, agora é a vez do Amaro falar. Então vocês vão ter aí a fala. Para a gente dar uma resumida, né? Só para não ficar muito confuso, o Mário, na encarnação antiga, era o Esteves, que era casado com a Zulmira, que era a Lina. Né? E, por sua vez, teve um caso com o Júlio, que desencarnou, e também teve um caso com o Armando naquela época. O Mário acabou, a partir disso, não se recuperando, se degradou no álcool, interferiu no relacionamento do Leonardo e da Lola e acabou desencarnando, envenenado pelo Leonardo. E a Zulmira, né, que era a antiga Alina, atualmente é casada com o Amaro, que era o antigo Armando. Ok?
Então, eu vou deixar para o próximo capítulo essa questão toda, como isso vai se desenrolar, mas o que eu queria que vocês guardassem desse capítulo é que nós não fazemos justiça pelo isso não existe. A justiça é divina. Nós não temos conhecimento de tudo que nos aconteceu, de tudo que de alguma forma nós fizemos no passado. A nossa memória não chega lá. Que a força do nosso pensamento consegue tocar as situações do passado, então cuidar do sonho, porque a gente realmente pode provocar encontros, e que se nós não tivermos fé, não tivermos o recurso da prece, não tivermos o recurso do evangelho, quando acontecem situações na nossa vida que são situações infelizes, como essa que aconteceu com o Mário, ou seja, Esteves na encarnação passada, na Guerra do Paraguai, nós podemos nos dar mal. Quer dizer, a gente pode realmente continuar caindo no erro, no vício, tomar atitudes que depois a gente vai arrepender. Então, cabe a nós o perdão, e sempre que tivermos uma situação de alguma queda na nossa vida, um acidente, nós devemos já saber como reagir a ele. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir fazer isso, mas a gente já tem o entendimento de como fazer isso. Ok? Muito bom. Eu agradecer a atenção de vocês e um forte abraço para vocês.